Amém. Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 17 de abril, sábado, estamos aqui diretamente no nosso lar para junto cultuarmos ao Senhor, exaltarmos e bendizermos assim o nome do nosso Deus. Nessa noite a gente tem o privilégio de estar aqui conosco, o grande Jefté, sua esposa, Kibes também, o Azaf, está aqui conosco. Hoje ele está, viu? Não combina não. A Aninha, a Aninha, a Jael está ali de babá, a Isabelle, o Heitor também, está aqui conosco. A gente está muito feliz assim, de estar recebendo assim, os amados do nosso lar. E hoje nós iremos assim, louvar e bendizer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Vamos começar esse momento levando uma palavra de oração, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos vivos, estarmos respirando esse ar maravilhoso e dando graça a Ele por tudo que Deus tem feito e tem cuidado de nós. Hoje nós vamos estar refletindo um pouco, pensando um pouco sobre desfrutar do cuidado de Deus na nossa vida. Como é bom nós desfrutarmos do cuidado de Deus na nossa vida. Irmã Tereza, vai levar uma palavra de oração nesse momento. De Deus e eterno Pai, santo seja o teu nome, Deus, para todos sempre, Deus querido. Queremos te agradecer, Pai, neste momento, pela oportunidade de estarmos, ó Deus, aqui, ó Deus, caminhando seu nome. Ó Deus, por cada um, ó Deus, que pode nos ouvir esta noite, ó Deus. Pai, que o Senhor possa vir de encontro, ó Deus, em cada coração, em cada lar, fazendo, ó Deus, as mudanças, ó Pai, necessárias. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, Pai, estendido as nossas vidas, ó Deus. Abençoa, Deus. Falamos a tua bênção, Pai, sobre este momento, Deus. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa oração. É isso que nós te agradecemos, em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Desde já queremos agradecer a todas as pessoas que estejam conosco neste momento. Se você desejar fazer um pedido de um hino, você pode mandar uma mensagem aí. Se não for feito, o culpado é a Tereza, certo? Porque aquela que fica olhando, meu celular está transmitindo, então eu não tenho condição, não tenho visão disso aí. E se é um pedido de oração também, você pode fazer também. E no final estaremos orando assim também, pelo seu pedido. Já queremos agradecer a todos, todos os irmãos da Igreja Batista de Xeramobim, a pessoa do pastor Elmo, nossas congregações também aqui em nossa cidade, os irmãos lá do Malgadouro, da Coab, da Parada Mil, do Quero, e todos os irmãos que compõem a congregação ali de Edmilson Correia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente. Deus derrame assim as suas bênçãos sobre a sua vida. Se você desejar compartilhar esse vídeo, fica à vontade para isso. Se você sentir que isso tem abençoado a sua vida, então você pode compartilhar com outras pessoas. Você pode acionar ali aquele sininho, que quando a gente começar, normalmente você está assistindo na rede social, faz um avisozinho que a gente está começando, para que a gente esteja juntos, assim, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Vamos louvar a Deus neste momento, vamos louvar a Deus com descansarei, descansarei, que você possa descansar nos braços do Senhor. Com
gente poder descansar em Deus. Essa é a verdadeira paz em que Jesus ele traz. Essa é a verdadeira paz em que Jesus ele oferece a todos aqueles em que confiam nele. Porque não é uma vida tranquila, não é uma vida com ausência de lutas, com ausência de adversidade, de tribulação. Não, de maneira alguma. Jesus diz: no mundo vocês vão ter dificuldade, no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Ele venceu e nós, em Cristo Jesus, nós também venceremos. Esta é a paz que Jesus nos dá. Porque mesmo que venha a tempestade, mesmo que as águas se levantem contra nós podemos descansar em Deus. Porque Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente nos momentos de dificuldade e tribulação. E essa palavra que nós temos para você nessa noite. Vamos louvar a Deus com um cântico que, baseado na palavra que está escrito no livro de Abacuque, que ainda em que a figueira não floresça, sejam arrebatados, né, o gado, as ovelhas do curral, né? Embora que aquilo que nós plantamos não dê o devido fruto, né? Que é uma das coisas muito difíceis na vida, quando você não vê o fruto do seu trabalho, tudo aquilo que você se esforça, se esmera, se entrega, investe, se esforça para aquilo, e quando você não vê resultado, né, desse fruto desse trabalho, as coisas não acontecem da maneira em que você espera, da maneira em que você deseja. E na verdade na vida isso é muito comum. Você está imaginando uma coisa e de repente as coisas não processam, não acontecem daquele jeito que você está esperando. Mas diz o profeta em que todavia ele se alegra em Deus. Todavia se alegra em Deus. E é isso em Deus em que nós precisamos colocar a nossa confiança e o nosso coração. Desespero me
pensando um pouco, falando um pouco sobre desfrutando do cuidado de Deus, desfrutando do cuidado de Deus. Eu quero usar apenas esse texto, apenas esse versículo, a Bíblia, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, de Romanos 8, 28, como uma base exatamente para a nossa conversa, né? Para a nossa reflexão nessa noite. Diz assim, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante é nós observarmos que Deus ele tem um cuidado especial para com a sua igreja, para com o seu povo, para aqueles que o buscam, para aqueles que clamam, aqueles que têm um coração voltado para Ele. Observe que o texto diz daqueles que amam a Deus. Sabe que todo o resumo do Evangelho está amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus. Deus está, o amor direcionado a Deus está acima de todas as coisas. Quando nós vemos diante das histórias que a Bíblia nos mostra, dos exemplos, milagres e tanto exemplo de pessoas, nós podemos observar o grande cuidado de Deus para com os seus servos. Nós podemos citar aqui Elias, né? Elias está lá, né, na caverna, Deus manda um povo lá levar comida lá para Elias, depois providencia lá através de uma mulher, né, uma viúva lá, levar comida naquele tempo de escassez, de seca, de dificuldade. E assim nós vemos muitos exemplos na Bíblia, né, semelhante ao de Elias, o cuidado de Deus. E às vezes a gente interpreta mal, muitas vezes, a relação de como Deus ele cuida de nós. Parece que, se Deus está cuidando de mim, parece que assim, nada me atinge, nada me acontece, sabe? A tribulação não me atinge, a dificuldade, a escassez, sabe? Nem um mal, nem uma praga vai atingir. Só que diante das realidades da própria palavra que nos mostra, não é bem assim que acontece na vida dos seus servos. Você olha para a vida de José, você olha para a vida de Daniel, você olha para os profetas, Jeremias e todos os profetas, e não é só a questão do Velho Testamento, não, você olha para o Novo Testamento. E olha também para a vida de Paulo, dos apóstolos, você vê pessoas passando por diversas dificuldades, embora que Deus estivesse cuidando das suas vidas. Mas o fato de Deus estar cuidando da sua vida, isso não lhes privou exatamente de sofrer, de padecer, de passar dificuldades. Porque uma coisa é você passar uma dificuldade, você padecer por consequência de um erro, de uma decisão errada que você tomou. Eu tomei uma decisão errada e automaticamente essa minha decisão errada, ela vai gerar frutos na minha vida. Eu vou colher frutos dessa decisão errada que eu tomei. Então eu estou sofrendo não por consequência de outra coisa, senão dos meus próprios erros, das minhas próprias decisões erradas que eu tomei, né, durante a minha vida. E outra coisa totalmente diferente é você estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus mandou, e mesmo assim você padecer, e mesmo assim você sofrer algum dano, né? Acontece Paulo e Silas, né, quando expulsa o demônio lá daquela jovem lá na cidade. Qual é a cidade dele? Éfeso? Não sei, não me lembro da cidade. Mas aí ele expulsa e tal, aí depois porque ele expulsou o demônio lá que tinha um espírito de adivinhação, né, que foi preso, foi açoitado, né, e passou por toda aquela dificuldade na prisão, né, lá, e depois está orando, louvando a Deus na prisão, e acontece aquele terremoto e tudo, e aquele carcereiro é salvo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles estavam fazendo a coisa certa, obedecendo a ordem de Deus, na direção de Deus, né? Ele está realizando a obra de Deus, mas mesmo assim levou um maior peso muito grande, né? E estava lá preso, né? na prisão.
Estava lá. Né? E Deus operou o milagre. Então Deus tem um propósito maior. E na realidade nós precisamos entender esse propósito maior. Embora que a nossa vida esteja sendo cuidada por Deus. O que acontece na realidade de muitas pessoas é o que acontece exatamente com o povo de Israel no deserto. Quando Deus ele opera aquelas maravilhas, Deus opera coisas tremendas, né, lá no Egito, para tirar o povo através de Moisés, e opera lá, né, aquelas pragas do deserto e tudo, aquele negócio todinho, acontece todo aquele movimento, e Deus protege o seu povo. Né? A última praga lá no deserto é exatamente o anjo da morte que vem, né, aí que comemora a Páscoa, né, o anjo passa, né, sobre a casa dos egípcios e matam ali os primogênitos. Enquanto o povo de Israel está lá com sangue nos seus umbrais, nas suas portas, o anjo passou por cima e não aconteceu nada. Deus protegeu, Deus cuidou do seu povo. E, final das contas, Deus tira o povo do Egito. E está durante o deserto, lá no deserto, você vai observar em que, depois está lá diante do Mar Vermelho, Deus abre o mar para o povo passar, né, a pé enxuto, e depois vem os egípcios e tal, e morre tudinho lá. Né? Morre tudinho lá. Deus cuidando, Deus protegendo, a coluna de fogo, né, e a nuvem, e todo aquele movimento, todo o cuidado de Deus para com o seu povo. Só que acontecem alguns problemas. E é esses problemas que a gente precisa estar muito atento na nossa vida. Porque os mesmos problemas que acontecem com o povo de Israel, não pense você e eu em que nós estamos isentos, né, de praticar as mesmas coisas que aquele povo praticou. Em meio a tanta coisa, Deus operando tanta coisa, embora Deus fazendo tanta coisa, aí o povo agora ele começa a enfrentar algumas dificuldades, né, de sede, de fome, né, de algum tipo de escassez no deserto. O povo estava no deserto. O povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa a espraguejar. Por que é que Deus estava fazendo aquilo? Porque ele começa a dizer, lá no Egito era melhor, né? Lá no Egito tinha os pepinos, tinha girimum, melão, sei lá o que é que tinha lá no Egito. Então lá tinha isso, né? E a gente está aqui padecendo, passando dificuldade. Observa bem. Observa bem. Deus ele tem feito tantas coisas em nossas vidas. Deus tem nos abençoado com tantas coisas, mas muitas vezes nosso olhar está lá do outro. Né? Nosso olhar está lá para o outro. Deus tem nos abençoado tanto. Eu acho tão interessante isso. Tem pessoas em que tem tantas coisas para desfrutar, mas não desfrutam porque ficam olhando para... Né? Porque eu só tenho esse carrinho, né? O outro ali tem um Mustang, né? Tem como é aquele? Uma Ferrari, uma Porsche, né? E eu só tenho esse meu carrinho. Só que ele não observa que tem tantas e tantas pessoas que andam de pé, né? Não tem nem um carrinho, né? Não tem nem um carrinho de mão. E não agrada, e não agradece a Deus. Olha para ele e fala, meu puto, estou andando a pé. Né? Então a pessoa não agradece, né? Aí uma pessoa que está a pé, está olhando, né? O cabo ali, né? Tem um carrinho, né? E ele não observa que tem gente que nem anda, né? E não agradece a Deus porque tem as duas perninhas para andar. Então tanta coisa e muita gente fica olhando, né? Sempre a grama do outro é mais verde, é mais bonita. Né? E a gente, muitas vezes, Deus tem nos abençoado tanto, porque sempre eu tenho tocado na mesma tecla. Para Deus não importa o que você tem, porque a grandeza em que você possa ter aqui nessa terra, para Deus não é nada, nada diante de Deus. Tanto faz você ter um carro, como você ter um prédio inteiro, tanto faz você ter uma ilha inteira. Isso para Deus não vale nada, do que você não ter nenhuma casa para morar de aluguel. Isso para Deus não vale nada. Não vale nada. Para nós vale muita coisa. Para nós é uma importância muito grande. A pessoa vale pelo aquilo que você tem. Essa é uma relação totalmente humana, material. Mas para Deus ele vê exatamente o seu coração. Porque o que importa para Deus é exatamente as motivações do seu coração. O que o seu coração está declarando. O que o seu coração, que está dentro do seu coração. Isso é o que importa para Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vida aqui é uma neblina. A nossa vida aqui é muito passageira. Você olha para a vida e você vê assim, rapaz, mas a pessoa vive muito, a pessoa tem muito chão para frente.
Pergunte a uma pessoa lá que está com seus 70, 80, 90 anos, se é muito a vida. Pergunte para ele. A vida é muito? Né? Pergunte para ele. Se a vida é muito. Porque a nossa vida, e a felicidade para quem chega lá. Né? É uma alegria para quem chega lá. Né? Alegria dolorida. Mas é uma alegria, né, para quem chega lá. Que é muito difícil. Né? Por quê? Porque a vida é incerta também. A vida é incerta. No momento nós estamos aqui, em outro momento nós não sabemos o que sucederá no dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos. E às vezes a gente se perde exatamente porque acha em que Deus ele é injusto, Deus ele age com... Deus abençoa um e não abençoa outro, Deus ele age assim com um, Deus... Eu acho interessante que as pessoas acham até que assim, no Velho Testamento Deus parece ser um, no Novo Testamento Deus parece ser outro, parece que Deus ele... Mas Deus ele age diferente, porque somos diferentes. Deus age diferente com cada um, porque todos nós somos pessoas diferentes. E todos nós temos uma maturidade diferente. Uma coisa é você, né, você olhar aqui para essa meninazinha de 4 meses, você tem um tratamento com ela. É assim, pilu, pé, não sei o que, daquele negócio todinho, né, com a criancinha, né? Porque ela não entende nada, ela está aérea na vida, sabe, está totalmente. A outra coisa é um menino já maior, né? Tem 5 anos, né? Tem 5 anos. Você tem um tratamento diferenciado, né? Você tem um tratamento de um jeito. Outra coisa, a pessoa, né, tem outro lá que tem outra. O nível de conversa é outro, o tratamento é outro, diferente. Não é porque eu sou uma pessoa diferente. Porque eu estou tratando aquela menina de um jeito, eu estou tratando do outro, aí tem um adulto, eu já trato de outra maneira, totalmente diferente. Não, são maturidades diferentes. Tem coisas em que nós não estamos preparados para receber da parte de Deus. Tem coisas que precisa, não adianta o meu menino estar chorando, né, chorando porque quer brincar com a faca. Eu não vou dar uma faca para ele brincar. Por quê? Porque eu sei que ele não tem maturidade suficiente para manusear exatamente aquele objeto. E assim somos nós, a nossa relação com Deus. Deus cuida de nós e muitas vezes o fato de Deus nos privar, preste bem atenção nisso. O fato de Deus nos privar de certas coisas em que nós queremos, em que nós achamos até que seja uma bênção para nós, aquilo que nós pedimos a Deus, e dizer, Deus, me abençoa com isso. E o fato de Deus não nos dar, o fato de Deus ele não permitir que nós venhamos atingir esse objetivo. E isso pode ser determinante como um cuidado de Deus na nossa vida. E a gente tem dificuldade de entender isso. A gente acha que é a maldade de Deus, na realidade. Né? Como é que pode? Deus não me dá isso. Deus não faz isso comigo. Deus não me abençoa assim. Só que o fato de Deus ele não estar lhe abençoando naquele momento que você deseja, naquele instante que você deseja, isso pode ser até o próprio cuidado de Deus na sua vida. Porque lamentavelmente tem pessoas que se pegaram uma moto, ele talvez morra no outro dia. Né? Foi abençoado com uma moto, ele morra no outro dia. Né? Ele sai doido, feito apestado, aí está em cima de um carro, de um poste, sei lá o que for. Aí você diz assim, rapaz, mas aquela moto era uma bênção, né? Se tornou uma maldição, né? Se tornou um prejuízo, se tornou um negócio muito ruim na vida daquela pessoa. Arruinou, né? É o que diz lá em Provérbios, em que há caminhos em que ao homem parece ser bom, o seu final são caminhos de morte. Por isso que a Bíblia diz que muitas vezes nós não sabemos nem pedir a Deus. Nós precisamos orar a Deus, pedindo a Deus sabedoria, até naquilo que nós pedimos, porque nós muitas vezes pedimos mal, pedimos só para o nosso ego, pedimos só para a nossa ambição, pedimos apenas para satisfazer a nossa carne, as concupiscências da nossa carne, os desejos da nossa carne. E nós não visamos exatamente no propósito de Deus. Observe o que diz o texto, dizem que as coisas contribuem juntamente. Entenda uma coisa, na nossa vida, a nossa caminhada com Deus,
existe a parte em que compete a nós, existe a parte que compete a Deus. Não pense você em que Deus ele vai descer do céu um anjo e tal, para limpar o mato da tua roça. Não, o mato da tua roça quem tem que limpar é você. Você tem que se levantar bem cedinho da sua cama. Sabe? Você tem que se levantar, cuidar do seu gado, limpar o mato lá que você plantou. Assim, você tem que plantar a semente, né? Preparar a terra, plantar a semente, cuidar, sabe? Cuidar da terra, limpar e tudo, para que você colha alguma coisa na sua vida. E existe a parte de Deus. Deus abençoa o nosso trabalho. Só que Deus ele trabalha juntamente com você. Deus trabalha exatamente na proporção em que você trabalha para Ele. Aí você pergunta, mas como é que eu trabalho para Deus? Como é que eu trabalho para Deus? A Bíblia tem princípios, a Bíblia tem padrões. E quando nós cumprimos, quando nós nos colocamos exatamente no lugar devido em que nós precisamos nos colocar, exatamente na presença de Deus. Porque o que Deus busca de cada um de nós não é apenas que você obedeça isso, aquilo, outro, cumpra uma série de regras. Não, a gente deve obedecer os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus geram bênção na nossa vida. O beneficiado com a obediência somos nós mesmos. Deus não vai ser mais santo porque você agora você não está mentindo mais. Deus não vai se tornar mais santo porque você não está pisando em cima dos outros. Deus não vai se tornar mais santo porque você não está falando palavrão. Deus não vai se tornar mais santo porque você está ajudando alguém que está precisando. Deus ele continua sendo o mesmo Deus. Quem é abençoado com isso tudo somos nós mesmos. Porque quando obedecemos a Deus, as bênçãos de Deus elas fluem na nossa vida. E automaticamente nós recebemos o cuidado de Deus. A Bíblia diz que aquele que está na mão do Senhor, o maligno não toca. O maligno não toca. E ninguém arrebata da mão dele. O problema é que muitas pessoas saem da proteção de Deus. Né? E as pessoas veem a cerca, né, lá e dizem assim, essa cerca aqui está me limitando. Está limitando exatamente o meu alcance, está limitando a minha vida. Não, a cerca pode ser uma proteção. Você não passa daqui, você vai só até aqui. Porque toda vida o pecado ele vai gerar morte e destruição na nossa vida. E quando nós nos decidimos exatamente obedecer a Deus, andar conforme a vontade de Deus, nós estamos exatamente atraindo para a nossa vida o olhar de Deus e automaticamente a bênção de Deus. Deus derrama as suas bênçãos sobre nós. Só que muitas pessoas querem pular a cerca. Mas não, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ir aonde eu quiser, eu posso ver o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Só que isso vai gerar destruição e morte na sua vida. Deus trouxe a orientação ao homem lá no jardim. Olha, vocês podem fazer o que quiser, não façam isso não. Porque isso aqui vai gerar destruição, vai gerar mal na sua vida. Só que o homem desobedece. É isso que nós fazemos todos os dias. Muitas vezes é isso que temos uma orientação de Deus, tem uma diretriz de Deus, mas nós não, eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira. E automaticamente você vai quebrar. Porque o salário do pecado sempre vai ser morte. O caminho do pecado sempre vai gerar destruição e morte na sua vida. Se você quer desfrutar do cuidado de Deus, se você quer desfrutar desse cuidado diário de Deus, você precisa tomar uma decisão ao lado de Deus, de viver conformidade à sua vontade, de entregar a sua vida completamente aos seus cuidados, que Ele cuida de nós. Porque não é uma questão, você vai entregar a sua vida a Jesus, como eu já citei anteriormente, e seus problemas vão se acabar, você vai parar de sofrer. Não é isso.
Porque Deus usa até o nosso próprio sofrimento para o nosso próprio bem. É isso que o texto aqui que eu acabei de ler diz. Em que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você me pergunta, mas que é isso? Até a dor, até o sofrimento vão contribuir para o nosso bem? Qual o pior de tudo que é mesmo? Até a dor, até as nossas tribulações, até as nossas dificuldades vão contribuir para o nosso bem. Sabe por quê? Porque Deus ele está forjando, Deus ele está nos moldando. E às vezes, por incrível que pareça, tem pessoas que só aprendem na pera. A pessoa orienta e diz, meu filho, não faça isso não, meu filho, não faça isso não, meu filho, não faça isso não. Enquanto ele taca a cara, quebra a cara, sai sangue dos narizes, dos olhos, dos ouvidos, todo canto. É mesmo, agora eu sei que dói, agora eu sei que o negócio não presta. Porque enquanto ele não sente a dor, enquanto ele não sente o sofrimento, enquanto ele não, sabe, ele não sofre o dano, sabe, parece que tem dificuldade de compreensão. Tem dificuldade de compreensão. Tem dificuldade de apenas obedecer uma diretriz, uma orientação. Enquanto ele não sente na pele, enquanto ele não sente a perda, ele não consegue compreender. O que você vê de tantas e tantas pessoas com o coração fechado para Deus. Pessoas com o coração totalmente fechado para Deus, totalmente aquém do Evangelho, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. E vive espraguejando, e dizendo, e fazendo, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero e tudo. Aí depois que quebra a cara, está em tempo de morrer, na boca do hospital, atrás de sobreviver, aí começa, meu Deus, começa a pensar em Deus e começa a clamar por Deus. Por quê? De outra forma, de outro jeito, não se lembra de Deus. Sabe? De outra forma, de outro jeito, não está nem aí para Deus. Vira as costas para Deus. Mas no momento de sofrimento, no momento de dificuldade, começa a clamar por Deus. Começa a se importar com Deus. Sabe? Começa a buscar a Deus. Observa como Deus ele usa. Deus ele usa até o próprio sofrimento. Sofrimento esse não mandado por Deus, mas sofrimento esse consequente até das suas próprias decisões, das suas próprias atitudes. Por quê? Porque de outra forma não busca Deus. Deus usa exatamente essas situações. Deus usa essas circunstâncias. Deus usa todas essas coisas. Para quê? Para que a gente enxergue, para que a gente veja, para que a gente se direcione para Deus, para que a gente busque a Deus, enquanto nós podemos achar. Deus está ao nosso dispor, Deus está com os braços abertos para nos receber. Como é bom nós obedecermos uma orientação de Deus, como é bom nós abrirmos nossos ouvidos, sabe, o nosso coração e deixar que Deus haja, que Deus opere, que Deus ele realize a sua vontade em nós. Como é doloroso você ter que entender isso e compreender isso em meio à dor e em meio ao sofrimento. A minha palavra para você nessa noite é que você venha desfrutar dos cuidados de Deus. É que você tenha um coração aberto para Deus. É que você venha, sabe, abraçar o amor de Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, não o relacionamento daquele lá, aquele homem lá com o chicote, né, nos açoitando para que a gente obedeça. Não, o nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, é um relacionamento de amor. Porque Ele nos amou. E Ele nos amou de tal maneira que entregou seu próprio Filho para morrer por nós. Sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda maus, sendo nós ainda perversos, sendo nós imerecedor desse amor, Deus ainda se importou comigo e com você. Meu amado amigo, meu amado irmão, não dá mais tempo para nós ficarmos brincando com a vida.
Deus quer que nós venhamos viver a verdadeira vida. E a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Jesus, ele já fez a sua parte por nós. Deus já fez a sua parte por mim e por você. Não fique esperando, mas se Deus fizer, se Deus realizar, se Deus... Ele já fez o que tinha que fazer. Para que eu e você, para que nós possamos ser perdoados. Porque a expectativa que tinha para cada um de nós era a expectativa de morte. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E nós estamos condenados para a morte. Mas em Cristo Jesus nós temos vida e vida abundante. Essa é a promessa de Deus. Para mim e para você. Vida abundante. E esta vida que Deus tem para cada um de nós. Então abra o seu coração para Deus. Receba a verdadeira vida em Deus. Viva com Deus. Viva um relacionamento de amor com Deus, porque essa é a vontade do nosso Pai em Cristo Jesus. E esse é o convite que eu tenho para você nessa noite. Porque Deus, Ele enviou o seu Filho amado para nos trazer a verdadeira vida. E a verdadeira vida está em Jesus Cristo. Então que você nessa noite possa abrir o seu coração e receber esta vida da parte de Deus. Deus, Ele quer cuidar de você. É desejo da parte de Deus que você desfrute do seu cuidado. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida dos seus servos. Ele jamais abandona um dos seus filhos. Daí ele chega ao ponto de dizer assim, pode até uma mãe se esquecer do seu filho, que é muito difícil, né? Isso acontece. Mas acontece, né? Pode até a mãe esquecer do seu filho. Tem mães aí jogando até filho no lixo, né? Pode até a mãe se esquecer do seu próprio filho. Mas todavia, Deus ele não se esquece de nenhum de nós. Deus ele não se esqueceu de você. Deus está a contemplar a sua vida. E a grande pergunta é, qual a sua resposta para Deus? Qual a sua resposta para Deus diante das dificuldades da vida? Qual a sua resposta para Deus diante dessa pandemia, desse momento que nós estamos vivendo? Qual a sua resposta para Deus? Deus está a contemplar todas as coisas. Deus está a contemplar a sua vida. E o que importa para Deus é a sua resposta para Ele. O que importa para Deus é exatamente a atitude que você tem tomado diante das circunstâncias da vida. Porque o fato de você estar vivendo bem ou vivendo mal, você está sofrendo ou vivendo momentos alegres, isso não importa. O que importa é a sua resposta no momento difícil. O que importa para Deus é se você está vivendo a abundância e a alegria, é a sua resposta na abundância e na alegria para Deus. Porque a circunstância é apenas as circunstâncias. As circunstâncias são apenas momentos. E nós somos provados diante dos momentos em que vivemos. Diante dessas circunstâncias, boas ou ruins. Qual a resposta que nós estamos dando para Deus? Deus está a esperar. Qual é exatamente a nossa resposta para Ele? Temos amado a Ele. Em meio a essas situações, é o que chega a mulher de Ló para ele, diante daquela catástrofe que Ló estava humilhar Jó. Chega a mulher e diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Só que a resposta de Jó para sua mulher e para Deus é que ela falava com amor. Jó diz, olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Deus estava cuidando de Jó, em meio a tudo aquilo que ele viveu. Diz a Bíblia que Deus deu tudo em dobro. Por quê? Porque Jó ele deu uma resposta positiva diante de Deus. Evidentemente que não tem ninguém, creio eu, não tem ninguém passando por situação semelhante àquela. Naquela proporção que Jó estava vivendo.
mas Deus está à espera da nossa resposta, da nossa vida diante dele. Amém? Desde já quero agradecer, né, a todas as pessoas que estiveram conosco, né, nesse momento, né, que Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente. Irmão Didi, né, que está nos assistindo, irmão Civalda, a Deni Fernandes, Dona Lourdes, também ali na Itália, né, que serviu sua vida maravilhosamente. Irmã Margarida, irmão Rosier, pastor Elmo, a pastora Cláudia, irmã Roberta, a Elcivânia, a Vládia Bernardo, a Michele, Antônio Motos também, a irmã Cleia, a Ana Lúcia, a Lucimar, pede oração, viu? Pela cunhada dela, Vivi. O pastor Elmo também está aqui pedindo oração pelos familiares do seu amor. E já queremos agradecer a todos, né, que você possa ter uma noite assim, muito abençoada na presença do Senhor. Vamos orar nesse momento, apresentando diante de Deus assim, cada um dos irmãos. Querido Pai, amado Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço pelo privilégio dessa noite estarmos aqui, ó Pai, cultuando e servindo. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, ó Pai, rogamos, ó Pai, por cada um que pediu oração, ó Deus, pela cunhada da Lucimar, Deus, e também pelo pedido do pastor Elmo, ó Deus, que apresentamos diante de Ti. Pai Santo, toma nas Tuas mãos, ó Pai, abençoa cada lar, abençoa cada família, no nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Então, Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, Deus. Agradecer aqui, né, a presença aqui da Ângela, né, esses meninos aqui, todos, né, Jael, né, e essas personalidades aqui, né, que Deus em Cristo abençoe, assim cada um de nós. Amém.